Aliás, nesse sentido, doutora Roberta e doutora Aécio, eu tenho visto pesquisas sendo colocadas, inclusive por programas que se falam de saúde. O programa de saúde é nosso aqui, né? Porque o pessoal fala programa de saúde, mas é programa de doença, que na verdade existem nos meios de comunicação. Falando, inclusive, sobre o início antecipado da menstruação, da idade fértil das meninas norte-americanas, né? Com 9 anos já estão menstruando e tal. E o pessoal fala, eu fico embasbacado como ser humano, como cidadão, porque a pesquisa diz que os produtos de limpeza poderiam estar antecipando isso. Será que não entra em conta os pesticidas, os adubos químicos que produzem os alimentos? Ninguém fala uma coisa dessa? Os hormônios de crescimento? Eu não vi. Me falaram, e são fontes de rádio CBN, de médicos bem informados, que são produtos de limpeza que poderiam estar influindo na antecipação do ciclo menstrual nas meninas norte-americanas. Então, o que se reflete aqui no Brasil também, óbvio. Claro. Não, a gente tem meninas de 9 anos aqui sendo mãe, né? É um pouco pior. Mas, enfim, né? Mas fala assim, tá, Baldão? Eu acho que é porque aí a gente vai entrar em briga com a indústria alimentícia, né? Hoje em dia você abate um frango, né, com 1 mês de idade. Como é que você faz isso? Milagre? Não, né? Hormônio. O hormônio do quê, né? Hormônio de crescimento, né? E quando você come essa carne, você também está comendo hormônio de crescimento, você também está comendo todos os antibióticos que foram dados para ele, todas as vacinas, enfim, né? E não só o frango, como todas as outras carnes, com exceção do peixe, obviamente. Mas são esses hormônios que fazem com que a gente tenha uma menarca precoce, né? Pois é. Muita profundidade por um programa só aqui, né? Eu acho, né, assim, eu acho que, vamos lembrar que eu sou médica, eu sou cientista, né, e o cientista, ele fala sobre aquilo que ele pode ver, o que é objetivo. E é claro que eu já trago uma série de coisas que são subjetivas e que também já estão podendo ser medidas, como, por exemplo, o bem-estar. Hoje em dia ele é medido objetivamente, existem testes para você saber sobre o seu bem-estar. Aliás, se você fizer uma consulta na média integral, você vai saber como está o seu bem-estar, o nível do seu bem-estar. Falar um pouco, mas a gente mede, sim, mas a gente tem testes para todas aquelas dimensões que foram colocadas anteriormente. Agora, voltando à questão da alma, né, obviamente é muito diferente um tecido morto de um tecido vivo, e aquilo que faz o tecido vivo é uma mágica que cientista nenhum conseguiu replicar. E isso, né, se é feito pela alma, se é feito por Deus, se é feito pela natureza, a gente ainda não sabe. E isso eu acho que a gente não precisa saber, o que a gente precisa é sentir. Então, enquanto está vivo, né, a gente pode sentir esse pulso, né, que inclusive nos impulsiona a questionar quem é Deus, o que é a alma, onde é que ela está, onde é que se guarda, como eu alcanço isso, né? E alcançar isso é só você ser você mesmo, porque se a força da natureza, Deus, seja lá o que for, criou você do jeito que você é porque não era para você ser diferente. Então para de questionar e vive. As ferramentas de avaliar o bem-estar. Quando um paciente lhe procura no seu consultório da média integral, doutora Roberta, ele tem uma identificação física, psíquica, emocional, no ambiente socioambiental. Ao identificar aonde está um problema, existe uma aplicação de um teste? Fala um pouco sobre essa avaliação do bem-estar. Primeiro existe uma anamnese para uma avaliação do médico em relação a essas dimensões todas, do paciente, né? Do cliente, no caso, né? Depois existem alguns testes, que são testes mesmo, sabe? Você vai lá responder o que te satisfaz na vida, em que áreas você está satisfeito, qual é a nota que você dá para isso, enfim, são testes, né? Como uma avaliação psicológica, um teste psicológico, algo parecido. Como um teste psicológico. Desculpe, pode falar. E também existem
existe a avaliação física, e a avaliação física tem exames laboratoriais, tem exame clínico, tem avaliação ambiental, tem um estudo de como é que você se relaciona com o meio ambiente, quais são as coisas que você consome, como você consome, o que você come, enfim, tem toda uma metodologia para avaliar essas 7 dimensões que fica quase impossível de eu colocar aqui, né? Não, existe, mas existe óbvio, não é uma explicação do teste em si, mas é uma prévia de que existe um teste, uma avaliação de uma área em que há uma determinada dificuldade e, obviamente, tem um campo de atuação, né, uma meta a ser atingida. Sim. Doutora Roberta, as pessoas que lhe procuram têm essa clareza do conceito de bem-estar ou isso faz parte de uma consulta? Não tem clareza do bem-estar. Acho que ninguém tem clareza do bem-estar, né? Acho que bem-estar, como a gente está colocando, é multidimensional, tem vários aspectos, os aspectos subjetivos, os aspectos objetivos, e aí você não tem muita clareza sobre o seu bem-estar. E, na verdade, quando você procura um médico porque você não está se sentindo muito bem, né? Então, mas você não sabe que é multidimensional. Às vezes, como o Laércio falou, né, procura por uma sintomatologia, com uma dor, com alguma questão que é física, mas essa questão física, ela é só um lado da moeda, né? Existem outros lados que são subjetivos, emocionais, de valores mentais, crenças, relações que influenciam. Eu não gosto muito da palavra influencia, porque eu acho que é só outro lado da moeda. Não acho que tem uma relação de causa e consequência. Na minha opinião, é tudo aqui, agora, já, né? Só que o físico, ele tem um tempo um pouco mais demorado, talvez, do que o subjetivo. Então, tem um tempo diferente de aparecimento de sintomatologia. Mas, na minha opinião, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, a clareza do bem-estar nem sempre está presente, né? A gente fica muito no bem-estar, o bem-estar está muito associado a questões físicas, né? No plano, no que se diz a saúde. Agora, as questões emocionais, elas são, como disse o Laércio no começo do programa, né? Elas são colocadas embaixo do tapete, que a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções, né? Aquilo que a gente olha no espelho e parece que é a mesma coisa sempre é mentira, né? É só uma ilusão, né? A gente está o tempo inteiro se reciclando, se sustentando. Por isso, né, pegando o gancho do que o Laércio falou, né, por isso que na medicina integral a gente tem o trabalho para o bem-estar sustentável pautado em todas essas dimensões e em módulos. O que é módulo, né? São módulos que você precisa ter práticas diárias, constantes, frequentes, para que você possa estar a caminho do bem-estar, que é a proposta da média integral, né? A média integral é o caminho do bem-estar. São 17 horas e 56 minutos. Preciso acabar o programa. Roberta Ribeiro, por favor, seus contatos para quem não fez a pergunta ou gostaria de entrar em contato consigo, por favor. Contatos. Média integral. Contato@mediaintegral.com.br. Começa tudo de novo, é isso? Contato@mediaintegral.com.br. 3097 0994. Página da Média Integral no Facebook. Pode falar? Não sei o endereço. facebook.com/Média Integral. Média Integral.